Olá, olá olá queridas mulheres, espero que estejam bem, espero que estejam todas bem, sejam bem-vindas à nossa imersão Equilíbrio Sistêmico. É uma honra, é uma alegria estar aqui com vocês nesta noite. Gratidão imensa pelo carinho da presença de vocês. Gratidão. Eu sou Márcia Regina Dalpozo e estou aqui como sua mentora hoje para te conduzir rumo ao equilíbrio sistêmico na prática. Por quê? Porque todos nós buscamos algo que venha realmente contribuir com a nossa evolução, com o nosso crescimento, e nós queremos algo assim prático, algo que nós podemos já ver o resultado, ver que faz efeito, ver que realmente nós nos transformamos para melhor, porque tudo parte de nós, tudo na vida parte primeiro de nós, e depois o nosso externo se transforma. Aqueles que estão conosco enxergam a nossa postura, percebem e mais do que isso, eles sentem a nossa postura, eles sentem que nós mudamos, sentem a nossa energia, então ou eles mudam também para melhor, ou eles acabam até se retirando da nossa vida, mas de uma forma muito harmônica, muito pacífica, e cada coisa e cada qual vai para o seu devido lugar. Então sejam bem-vindas aqui comigo, sejam todas muito bem-vindas para essa noite que teremos juntas. E eu sou uma mulher, assim como vocês, que já sentiu toda a sobrecarga, a culpa, o peso de tentar ser tudo para todos. Assim como eu abordei ali nos meus vídeos, no YouTube, no Instagram, no Facebook, que eu fui falando para vocês sobre essa sobrecarga, sobre esse peso, sobre essa culpa que nós mulheres femininas, mulheres que queremos assim ser úteis, fazer diferença na nossa família, nós acabamos trazendo para nós toda essa dor, essa sobrecarga assim que nos afunda muito em determinados momentos da nossa vida e ciclos da nossa vida. Então hoje eu quero ser muito transparente aqui para vocês, porque essa não é uma palestra motivacional, uma palestra assim que, ai, que bom que eu ouvi isso, eu saí daqui assim com essa energia que a Márcia me passou e logo essa energia passa. Não, eu quero hoje te dar um conteúdo de valor que vai assim entrar no teu coração, na tua alma, porque é isso que nós precisamos, algo que faça realmente diferença e não algo que nós vamos esquecer amanhã, algo que vai penetrar e nós vamos pensar nisso mais a fundo com certeza, senão hoje em algum momento vocês vão lembrar que eu falei isso para vocês. Então eu vou mostrar aqui para vocês hoje que nós podemos sim transformar profundamente a nossa relação com o trabalho, se nós ainda estamos no mercado de trabalho, estamos trabalhando, ou se nós já trouxemos traumas por ter trabalhado no passado, em relação à nossa família, em relação a quem nós somos. Então, isso que eu quero trazer hoje aqui para vocês. Eu quero mostrar que é possível fazer uma transformação profunda em relação a isso na nossa vida. E como que é possível isso? Como é possível superar essa culpa de priorizar o trabalho ou de ter priorizado o trabalho e reconstruir laços familiares perdidos? Então eu vou ensinar vocês a fazer isso em 60 dias
E isso é possível. Pode ser que para você pareça impossível hoje, não é verdade? Meu Deus, como, né, fazer isso? Eu já perdi tanto. Eu perdi a família, eu perdi o marido, hoje eu estou separado, os filhos cresceram, eu estou sozinha, eu estou naquela síndrome do ninho vazio. Então, como fazer isso? Como é possível? Então, parece muitas vezes impossível isso, restabelecer esses laços perdidos em apenas 60 dias, transformar essa culpa que nós carregamos, esse sobrepeso, esse suportar tanto em algo mais leve. Mas eu vou passar para vocês hoje como nós podemos fazer isso. E se você já tentou de tudo, se você se sente cansada, sozinha e acha que só você que não consegue, fique comigo até o final, porque eu já estive exatamente nesse lugar que pode ser que você que está me assistindo está hoje, e eu consegui sair desse lugar. Eu vivi isso por muitos anos. Eu buscava aprovação, eu buscava afeto, eu buscava o reconhecimento das pessoas que estavam ao meu redor, da minha família de origem, meu pai, minha mãe, meus irmãos, minha família ancestral também, os avós, os tios, enfim. Eu tentava dar conta de tudo, sempre dizendo sim, sempre tentando carregar tudo e sempre me sentindo cada vez mais culpada, cada vez mais errada. Parecia que tudo que eu fazia ainda era pouco, ainda tinha que fazer mais. Sempre era algo assim que não era suficiente, eu não era suficiente. Então eu precisava trabalhar cada vez mais, eu precisava me desdobrar. Parecia que eu trabalhava assim para 2, 3 além de mim e nunca era suficiente. Eu sempre achava que era pouco o que eu estava entregando. Então o meu corpo e a minha mente adoeceram gravemente. Por isso que eu falo para vocês que estão me ouvindo que eu entendo a dor de vocês, a sobrecarga que vocês estão passando, porque eu fiz isso até adoecer realmente. Eu quase perdi o que era mais importante para mim, que é a mim mesma e a minha família. Então eu vivi isso na pele, eu senti isso, eu sei o que muitas de vocês estão passando e passam. E isso é muito grave. E o que mais importa é a família. Chega um determinado tempo na nossa vida que nós vamos ver assim: o dinheiro foi importante, é importante sim, mas acaba que nós fazemos coisas com o dinheiro e esse dinheiro ele vai embora, mas a família é o mais importante. Então nós vemos aquele tempo que passou, as crianças cresceram, os jovens, nossos filhos que estavam em casa foram embora e o esposo muitas vezes também não aguentou a barra, foi embora. Então, muitas perdas na família. Então, a família que é o mais importante. E temos que olhar para isso o quanto antes, porque realmente é o que importa. O trabalho, o dinheiro, o financeiro é importante sim, mas o mais importante é a família, é a nossa saúde física, é a nossa saúde mental. É o mais importante. Então, se eu conseguir dar essa volta por cima, sair do fundo do poço, você também pode fazer isso. É possível fazer isso. E hoje eu vivo com muito mais leveza. Hoje eu sou presente, eu tenho tempo de qualidade para quem eu amo. Graças a Deus deu tempo de eu reverter tudo o que aconteceu comigo. E a minha história é parecida com a sua. Com certeza é igual à sua, é muito similar à sua história.
Eu sou nascida aqui no interior do Paraná, a cidade de Toledo, que fica próxima de Foz do Iguaçu, que é uma cidade turística que muitas pessoas conhecem. Também Cascavel, que é uma cidade maior, que muitas pessoas conhecem. Então, eu resido aqui entre meio a essas duas grandes cidades. Sou de família simples, família de agricultores, de italianos, de pai e de mãe. E desde cedo eu aprendi que eu precisava cuidar dos outros, cuidar de todos. Eu fui a filha mais velha de uma família grande e tinha os irmãos menores. Então, desde cedo eu tinha que ajudar a cuidar dos irmãos, ajudar na higiene, no banho, no cuidado, ajudar no cuidado com a casa. Então, eu aprendi a cuidar dos outros desde cedo. A minha mãe me colocava nesse papel. A minha mãe também, que era uma exímia cuidadora, com esse lado feminino muito exacerbado, ela me mostrava sempre que o papel da filha mulher, da mulher, é cuidar de todos, cuidar do lar. Então, desde pequena, eu já ajudava ela nos trabalhos domésticos, eu cuidava assim de coisas pequenas, algum curativo que era necessário para os meus avós, para familiares. Logo, um pouquinho maior, eu era mandada para cuidar de pessoas doentes da minha família, sendo acompanhante em hospitais. Também na escola, no colégio que eu frequentava quando eu era pequena, eu era do pelotão da saúde. Então vejam que desde sempre eu já fui inserida nesse meio do cuidado. Então foi assim que eu aprendi, foi como se fosse um destino que foi me dado. E eu segui isso. Eu acreditei por anos que era só isso que eu sabia fazer. Então, eu achava que eu só tinha valor se eu estava a serviço, se eu estava servindo os outros, se eu estava servindo as pessoas. Até porque todo mundo me aplaudia. Olha como ela é querida, olha como ela é uma preciosidade, olha como ela cuida de tal pessoa, olha como ela faz isso tão direitinho. Então eu via que eu só tinha valor quando eu estava sendo útil, quando eu estava servindo e resolvendo problemas alheios. Então isso ficou muito forte em mim e com certeza a história de vocês é muito parecida comigo e eu sou um pouco assim como vocês. E nesse afã com o qual eu fui criada, eu casei cedo. Com 17 anos, eu já me casei. Inclusive, o meu pai e minha mãe tiveram que me dar a permissão para eu poder casar. Logo, eu já assumi uma família pronta, porque o meu primeiro esposo era viúvo e tinha 3 filhos pequenos. Então, eu assumi essa família pronta já, com apenas 17 anos. Esse meu primeiro esposo era mais velho do que eu, 21 anos mais velho do que eu. Eu fui mãe jovem, eu fui mãe com apenas 20 anos, porque o meu primeiro marido, pai do nosso filho, ele tinha muita preocupação devido à idade dele. Então eu fui mãe jovem, mas eu fui assim, aquela mãe muito alegre, muito feliz e desejei muito ser mãe, porque já fazia parte de mim também essa questão materna que era muito forte em mim. Então, como só podia ser, eu me formei como enfermeira aqui na minha cidade, abri uma turma numa faculdade particular, porque só tinha enfermagem fora, né, a graduação em 3º grau de enfermagem. Então, abrindo essa turma, eu ingressei, passei em 15º lugar, era um curso muito procurado, e eu me formei como enfermeira, que foi para mim assim uma grande honra,
porque eu tinha então um ensino superior que na minha família, a minha mãe, ela não pôde estudar, ela fez até a 4ª série primária, então isso foi grandioso para mim. E eu então trabalhei em hospitais, eu trabalhei em manicômio, o manicômio muito conhecido aqui na região do oeste do Paraná, que era o Hospital e Maternidade Filadélfia. Depois, com a desinstitucionalização das casas de saúde mental, então ele fechou e ingressou para outras modalidades de atendimento, porque a questão de saúde mental começou a ser atendida nos centros de atendimento psicossociais. Mas eu amava muito essa minha profissão. Por quê? Porque ali eu via que estava quem mais precisava, as pessoas que tinham problemas mentais, que estavam fora da realidade, que não conseguiam nem cuidar de si. Então eu, com esse imenso amor, com essa luz que me guiava, eu buscava ajudar, sempre ser útil. Então ali eu me encontrei. E eu fazia plantões incansáveis. Não tinha final de semana, não tinha Natal, não tinha Páscoa, não tinha Dia das Mães. Eu sempre estava trabalhando e sempre com muito amor. A minha família era extraordinária, sempre entendia, me motivava. Eu tinha também uma espiritualidade muito forte, no sentido assim de ajudar as pessoas. Eu achava assim dentro de mim que quanto mais eu contribuísse, mais isso voltaria para mim, em benesses, em saúde para minha família, em prosperidade. Então era nisso que eu acreditava e era assim que eu agia e fazia. E a minha família sempre muito compreensiva, muito querida, muito unida, nesse tempo aqui que eu comecei. Então o que aconteceu? Eu sempre colocava as pessoas, eu sempre colocava todo mundo em primeiro lugar e eu sempre ficava em último lugar. E com o tempo eu perdi a mim mesma. Foi passando o tempo, eu também fui envelhecendo de idade, o tempo foi passando, o desgaste físico também veio, a vida, a rotina, então o tempo passou. E assim foi por mais de 20 anos. Eu acabei separando do primeiro esposo, mas por situações também que vieram de vida mesmo, mas sempre tivemos aquela harmonia. Depois ele veio a falecer. Eu tive um segundo relacionamento que até hoje estamos juntos e muito felizes. Então essa segunda pessoa muito compreensiva, esse meu segundo esposo, muito amoroso, muito atencioso, sempre me deu muita força, sempre me ajudou muito. Mas com o tempo eu fui me perdendo de mim mesma. E isso trouxe para mim a exaustão. Começou a faltar aquele vigor, aquela vitalidade física mesmo, porque eu dava demais para as pessoas. Eu dava o meu melhor sempre, eu dava tudo de mim, até a exaustão. Então veio o burnout, veio a depressão. E eu comecei a ficar muito distante emocionalmente do meu marido, do meu amado marido e também do meu filho, que embora já crescido, já adulto, mas ele começou a fazer uma faculdade muito pesada e precisava de mim de uma certa forma, no sentido de apoio mesmo, mas eu nunca estava presente. Então eu estava muito cansada, exausta e muito distante de mim e daqueles que eu amava. E essa história assim é muito longa e eu vou falando para vocês, vou contando para vocês aqui, assim que nós fizemos as nossas lives
em outros momentos. Tem muita gente me acompanhando todos os dias às 15 horas, então eu vou contando um pouco dessa história, que ela é muito profunda, é muito densa mesmo, mas é uma história sim real, uma história que com certeza vocês se identificariam muito com ela, e eu vou passando isso para vocês ao longo do tempo. Então, como eu cheguei nesse meu limite, nesse fundo do poço, eu busquei ajuda. Eu busquei porque não dava mais para sozinha tentar mudar isso. Então eu descobri as leis sistêmicas, eu descobri as ordens do amor e eu mergulhei na constelação sistêmica familiar, que é extraordinária, porque eu vi que eu estava fora de ordem. Eu, com o meu comportamento, com o meu jeito controlador de ser, sempre querendo controlar tudo, mas eu fazia isso por medo de dar errado, por medo de perder o controle, entende? Porque eu fui ensinada assim. Então eu acabei saindo do meu papel, do meu lugar, e isso pesou muito, até que veio a doença, os problemas cada vez maiores. Então eu encontrei as leis sistêmicas e foi libertador. E como eu sou uma pessoa de muita oração, eu sou uma pessoa assim muito ligada na parte espiritual, eu sempre fui desde criança, eu tenho isso assim muito forte, muito presente, muito grandioso. E como todo movimento que eu fiz não foi premeditado para querer errar, para querer me destruir, para querer trazer doença para mim ou para o meu sistema, o que acontece? Eu sempre fui muito protegida pela espiritualidade. Então, eu canalizei um método próprio, que é o equilíbrio sistêmico na prática. Então, foi me dado isso. Por quê? Porque foi me dado uma missão, porque eu me libertei das minhas dores e foi me dada uma verdadeira missão. E qual que é essa missão? É trazer para as mulheres, principalmente as mulheres, para os homens também, claro, porque os homens também, muitos precisam ouvir isso, mas principalmente para as mulheres, que existe sim um caminho para a leveza, para você reencontrar o prazer, para você reencontrar a alegria de viver, para você reconstruir os laços familiares novamente e curar tudo aquilo que você precisa curar relacionado ao teu trabalho, seja lá o teu trabalho do passado e que ainda está te prejudicando de alguma forma, ou se você ainda tem que trabalhar e isso está em desequilíbrio na tua vida. Então, através do meu método equilíbrio sistêmico, que eu canalizei isso espiritualmente, eu tenho hoje essa missão de levar esse caminho mais leve, essa abertura para tantas mulheres quanto seja possível. E eu vou fazer isso com muito amor, porque isso me libertou das dores que eu estava, de uma situação assim de quase morte, de rompimento dos laços familiares. Então eu preciso passar isso para as pessoas, para as mulheres, porque eu preciso ser grata à vida por esse prêmio que eu recebi de estar aqui hoje, feliz, leve, saudável. Então eu preciso passar isso adiante, porque é isso que nós sempre devemos fazer quando nós recebemos algo grandioso da vida. E é com imenso prazer que eu estou aqui fazendo isso. Então, agora eu vou te mostrar como a maioria das mulheres, talvez você inclusive, tenta sair desse ciclo de dor que eu acabei falando há pouco, mas você faz isso do jeito errado. Por que eu sei disso? Porque eu tentei fazer isso e eu não consegui. Desse jeito errado que eu vou explicar para vocês. E como que é isso? É tentar dar conta de tudo sozinha.
é tentar continuar querendo controlar tudo, sem pedir ajuda, achando que isso é força. Mulheres queridas, homens que estão aqui comigo, porque eu falo também para homens e mulheres que estão naquela polaridade, às vezes, de homens e de mulheres e que têm relacionamento homoafetivos e que estão aqui comigo, que são meus seguidores e que precisam saber disso para equilibrar a força. Por quê? Porque o que importa é o espiritual, é o teu lado espiritual, é a energia que você tem aqui na vida, feminina ou masculina. Então nós precisamos estar na energia certa, é isso que o equilíbrio sistêmico vem trazer. Então, quando nós que estamos na energia feminina, somos mulheres ou estamos nessa energia e tentamos fazer as coisas sem pedir ajuda, achando que isso é força, isso está errado, isso é o jeito errado. Por quê? Porque nós precisamos do masculino, da energia masculina. A mulher, essa energia feminina, ela precisa do masculino. Ela não precisa sustentar tudo sozinha. Quando a mulher faz isso, quando quem está na energia feminina faz isso, ela se sobrecarrega, ela não consegue, entende? Ela acaba adoecendo, ela estraga tudo que ela faz de bom. Então é isso que eu quero trazer para vocês aqui. Gente, isso é muito grave, foi isso que aconteceu comigo. Eu tentava carregar tudo sozinha. Mesmo tendo homens maravilhosos do meu lado, que eu sempre tive, o primeiro esposo, o segundo esposo, o meu filho também, mas eu sempre tentava fazer tudo sozinha, entende? Eu não pedia ajuda. Eu achava que isso era força, eu não queria incomodar, mas isso não precisa ser assim, isso é errado. Você que está na energia feminina, você que é mulher que faz isso, você está excluindo o teu masculino. E se esses homens não te amar muito, eles vão te abandonar, porque homem nenhum consegue ficar do lado de uma mulher controladora por muito tempo, entende? Então, graças a Deus que eu consegui, graças a Deus que eles me amavam tanto, que eles ficaram do meu lado e ficaram esperando eu enxergar, eu dar esse primeiro passo para eles voltarem para minha vida, para eu incluí-los de novo no meu coração, entende? Então, se você faz isso, é o cansaço que vem, é o isolamento, é a perda de conexão com quem você é, com aqueles que você ama. Então hoje eu estou falando aqui pro teu coração, não é para tua cabeça, porque eu sei o quanto que é nós sermos controladoras. Hoje mesmo eu me pego sempre querendo ainda controlar, querendo ainda ser aquela mulher controladora que eu era. Então eu dou um passinho para trás e penso assim, o meu marido, o meu filho, eles vão conseguir resolver. Então quando eles me pedem um conselho, uma ajuda, uma opinião, eu dou amorosamente, carinhosamente. Eu não tento ser aquela que fica querendo ensinar como antigamente eu fazia. Então eu mudei muito, mas eu mudei porque eu sofri muito e vocês não precisam passar por isso, porque eu estou aqui para encurtar o caminho de vocês, porque vocês não precisam passar por essas dores que eu passei para aprender, entende? Por isso que eu falei que o que eu ia dizer é profundo no dia de hoje. Então, outro jeito errado é aceitar a culpa como algo natural. Você, mulher, ou você que está na energia masculina, você pensar assim, é normal eu me sentir assim, eu me sentir sempre errada, eu me sentir que eu tenho que dar o meu melhor e ainda assim não é o suficiente. Isso é normal, isso é coisa de mulher mesmo. Gente, não é normal isso, não é. As pessoas, quanto mais você faz, tem pessoas inescrupulosas que se aproveitam mais de você, entende? E mais te fazem sentir culpa.
Elas veem que você é humilde, que você é querida, que você é gentil, que você é uma alma gentil, então querem subir em cima de você. E aí você se sente culpada. Nossa, mas será? E aí você faz mais. E você pensa assim, não é natural isso. Eu sempre senti isso. Gente, nas perguntas que eu fiz lá na minha enquete para conhecer mais vocês, tem muita mulher que falou assim, eu sempre me senti assim. Eu sempre me senti carregando esse peso, sempre me senti culpada de tudo, até daquilo que não era meu eu me sentia culpada. Então, desde já eu agradeço de vocês terem me respondido lá. As perguntas me ajudou muito a conhecer vocês que estão aqui me seguindo. E eu falo para vocês, não é normal isso. É uma lealdade ancestral. É que nem eu expliquei para vocês, eu fui induzida a ser como eu era e eu não conhecia um outro jeito, entende? Eu recebi isso da minha mãe, a minha mãe não fez por mal, também foi o jeito que ela foi ensinada. Então, nós acreditamos que a culpa faz parte da vida, então nós ignoramos nossos próprios limites, nós vivemos esperando a aprovação dos outros, o afeto dos outros, e isso só aumenta o nosso peso. Então nós temos que mudar isso antes que seja tarde demais. Uma outra questão também que nós fazemos, buscando acertar do jeito errado, é buscar soluções rápidas, mas aquelas coisas vazias. Nós buscamos por mestres que não explicam as coisas para nós, que falam assim, olha, deixa o campo agir agora. Não faz muita pergunta não, agora é com o campo. Aí tem outros mestres que dizem assim, olha, não, já a explicação só até aqui, tá? Mais do que isso, acho que você não vai conseguir entender. Eu fiquei nisso muitas vezes, nessas respostas rasas, que me faziam sofrer muito mais, porque falava assim, não, você tem que deixar o masculino controlar. Aí eu dizia, como assim deixar o masculino controlar? Não, mas eu sou senhora da minha vida, como é que eu vou deixar o masculino controlar? Não, eu simplesmente não aceitava, porque essas soluções eram rápidas e vazias. Soluções rápidas sim, porém tem que ser profundas, você tem que sentir que realmente fez efeito, que aquilo faz sentido, entende? Então nós muitas vezes buscamos vídeos vazios que não levam a lugar nenhum, conselhos que nos deixam uma dúvida maior, livros também que não falam nada com nada, que falam que outros livros falam. E é sempre uma coisa assim, horizontal, que não leva para cima, que não é vertical, não é espiritual, que tá sempre falando a mesma coisa, um pouco diferente do que aquilo que um outro já falou, mas nunca olha, né? Nós mulheres que estamos buscando do jeito errado, nunca olhamos para os nossos padrões familiares, nós nunca olhamos para as nossas emoções. Então os nossos resultados, qual que é? São sempre os mesmos e nada muda de verdade. Então isso é o jeito errado de nós buscarmos. Mas Márcia, qual é o jeito certo então? O princípio é o seguinte, é aprender a honrar os seus limites. Todo mundo tem os seus limites e nós temos que honrar os nossos limites. Dizer não e se priorizar sem sentir culpa. Meu Deus, mas eu disse não, eu podia ter dito sim, eu podia ter ajudado. Se você sentiu no seu coração de dizer não e vem aquela culpa, mantém o teu não. Calma, respira, mantém o teu não. Esse é o jeito certo. Outro princípio, que é o jeito certo, entender que muita culpa nem é sua, minha querida, meu querido. Ela vem de gerações, ela vem da sua família, ela vem de padrões muito antigos.
E você pode aprender a separar o que é seu do que não é seu. Por quê? Porque nós carregamos culpas de desvalia, de não merecer, que é uma verdadeira lealdade ancestral. Nós estamos sendo leais às mulheres do nosso sistema que sofreram, às nossas mães, nossas avós, a mulheres que foram excluídas, que são aquelas noivas que foram deixadas no altar, que ficaram esperando, mulheres que sofreram muito, que ficaram viúvas, que não tiveram quem sustentasse elas, quem amparasse elas. Então hoje nós não conseguimos ser felizes, aproveitar aquilo que nós temos, aproveitar a vida boa que nós poderíamos ter, porque nós achamos que estamos sendo superficiais, supérfluas fazendo isso. Por quê? Porque nós estamos honrando mulheres do nosso sistema que sofreram muito. Então nós não nos sentimos dignas de fazer isso. E isso nós temos que mudar, porque nós ficamos representando mulheres do nosso sistema que foram esquecidas, que não foram honradas, madrastas que ninguém fala, entende? Que suportaram muito de homens do nosso sistema. Então nós precisamos ver isso com amor, colocá-las no seu lugar certo. E isso é possível através do método equilíbrio sistêmico. É você ficar somente no seu lugar, separar aquilo que não é seu daquilo que é do outro, entregar para o outro aquilo que é dele. E eu ensino você a fazer isso. Também outro princípio, a reconexão genuína com você mesma, com a sua família, através de rituais, através de conversas sinceras, de momentos reais de presença. E esses princípios são só o começo. Tudo isso eu ensino dentro do método equilíbrio sistêmico na prática, de uma forma amorosa, muito especial mesmo. Eu vou dando para vocês tudo aquilo que vocês precisam para limpar todas essas cascas, todas essas escamas que estão sobre vocês, de sobrepeso, de sobrecarga, de dor, de doença, de coisas que vocês não conseguem mais agir porque estão estagnados na vida, tamanhos problemas que vocês trouxeram para vocês e os emaranhamentos que acabaram vindo para vocês. Então vocês se sentem sem saída hoje. Então isso é só o começo, é o jeito certo para sair dessas situações. Tudo isso através dessa conexão, dessa reconexão genuína com você mesma, com você mesmo. E existe um passo a passo que eu vou te dar. Então eu preparei um programa completo para mulheres, para homens como você, que estão nessa energia feminina, e pode ser que tenha um parceiro que está na energia masculina, também as mulheres que têm aquela que está na energia feminina e tem aquela que está na energia masculina, e casais héteros também, que assim como eu, enfrentam esses problemas de estar fora do lugar e tudo virar um verdadeiro caos. Então eu preparei um programa completo para pessoas assim como vocês que estão aqui me assistindo e que querem dar o próximo passo rumo a essa conexão, a essa leveza na vida e essa prosperidade que vai surgir logo depois de estar cada um no seu devido lugar. Pode ter certeza disso. Se você quer ser acompanhada, ter um caminho guiado para reconstruir seus laços e se libertar da culpa, fica comigo agora que eu já vou te explicar como tudo isso funciona aqui bem rapidinho. O equilíbrio sistêmico na prática
Ele é um programa online com 5 módulos práticos de exercícios, apoio e sessão ao vivo comigo. Sempre tudo muito sigiloso, muito confidencial, porque quem fala comigo são pessoas que têm sofrimentos assim grandiosos, sofrimentos de trabalho. Então tem muitas empresárias, autônomas, pessoas que trabalham CLT em grandes empresas, instituições. Então é tudo muito sigiloso por causa disso, porque elas abrem assim, né? As pessoas que estão comigo abrem para olhar para isso, então não pode ser mostrado, porque senão acaba falando sobre outras pessoas, instituições, empresas. Então é tudo muito sigiloso e tudo sempre comigo. Eu tenho a equipe, porém quem faz todo o atendimento sou eu mesma. E por isso as turmas, né, as turmas que eu tenho são pequenas para poder dar todo esse suporte e atenção pessoal. E você vai aprender a superar a culpa, reconstruir os laços familiares e viver com muito mais leveza. São aulas semanais. Essas aulas são semanais, uma vez por semana, e também gravadas, que vai sendo colocado os módulos para vocês estudarem quando e como vocês quiserem, do conforto do lar, do computador, do tablet ou do celular de vocês. Você vai passar comigo por cada etapa dessa. Olha só o que eu vou te mostrar. No módulo 1, nós vamos ver por que trabalhar não destrói as famílias, mas sim a desordem. É quando nós saímos do nosso lugar, nós queremos salvar o outro, nós queremos fazer muito mais do que nós devemos, é que a família se destrói. Então não é o trabalho. O trabalho sim é muito importante, dignificante, nós precisamos. Então nós precisamos entrar em ordem sistêmica. E aquelas de vocês que já trabalharam, que eu tenho aqui seguidoras e alunas que têm uma certa idade já. Elas têm seus 60 anos, 60 e poucos anos, 50 e poucos anos, mas elas ainda têm aquele trauma de dizer assim: eu não cuidei bem do meu filho, eu não aproveitei com ele quando ele precisou, eu não fui no colégio quando tinha as apresentações. Então tem muito filho que vai dar um presente para a mãe não consegue nem aceitar. Por quê? Porque ela acha assim que ela está em dívida com o filho, que ela não foi o suficiente. Então eu vou te ensinar como superar isso, porque isso você já tem que deixar lá para trás, no passado, porque já foi. E você pode falar hoje com o teu filho e ver tudo isso de uma outra forma e ressignificar isso no teu coração. E eu vou te ensinar como fazer isso de uma forma maravilhosa. Você vai ver como fazer isso e vai reconectar com o teu filho de uma forma grandiosa, maravilhosa. Eu já fiz isso e tenho resultados para mostrar para vocês. Então, também, o que você vai passar comigo nesses módulos? No 2, você vai ver o que está oculto e o que gera em você a culpa constante e a sensação de estar sempre errada. Porque nós, mulheres, homens, né, que estão nessa energia feminina e que nos sentimos assim, sempre achamos que estamos errados, que estamos assim com culpa de algo, entende? Então eu vou ensinar você a ver o que existe de oculto, e há algo de oculto aí e precisa ser visto. Até que você não olhe para isso, isso vai perpetuar na sua vida. Também você vai ver no módulo 3 como sair do lugar de salvadora e ir para o lugar de filha, de mulher, de mãe e de profissional. Então,
você vai ver que está errado esse papel de querer pegar tudo para você, de querer controlar tudo. Você faz isso e não é por mal. Eu vou te dizer por quê. Você tem medo de dar errado, você tem medo que algo falhe no meio do caminho, por isso que você tem esse perfil. Mas eu vou te ensinar de uma forma prática como você resolve isso. E é possível. No módulo 4, você vai ver como prosperar e ter laços afetivos fortes e saudáveis. Por quê? Porque assim que você vai ser feliz. É através dos teus laços fortes e saudáveis que você vai ser feliz, que você vai ser uma pessoa completa, porque tudo vai ficar no caminho, tudo. A tua profissão, o que você fez na vida, o dinheiro que entrou, o dinheiro que saiu, os teus bens, mas o que importa de verdade é você, a tua saúde e os teus laços familiares, os teus laços afetivos, que pode ser que estejam estremecidos. Então, nós vamos ver isso no módulo 4. E no módulo 5, como fazer o amor voltar a fluir em sua família. Porque o amor, ele expande, ele é maravilhoso, ele é grandioso. E quando nós brigamos, quando nós confrontamos, quando nós discutimos, tudo isso tende a querer proteger o nosso sistema, então tudo estagna, entende? É muito profundo o que eu preciso dizer para você. Então por isso que eu te convido para estar comigo aqui no Equilíbrio Sistêmico, porque eu vou te ensinar a ver isso com olhos que você até hoje na sua vida você não viu. Eu te garanto isso. Não importa a idade que você tenha, você nunca viu o que eu vou te mostrar aqui, o que está oculto e que os mentores, os mestres não ensinam dessa forma assim grandiosa e com total entrega que eu vou te mostrar. Porque essa é minha missão. Então, eu vou te dar hoje bônus exclusivo, porque hoje eu estou abrindo a minha primeira turma de 2026. Então é uma grande alegria para mim hoje estar aqui. Então, as 10 primeiras pessoas que entrarem no curso Equilíbrio Sistêmico, elas recebem de presente um atendimento particular comigo, a mentora de vocês, Márcia, que sou eu. E também vocês vão receber uma constelação sistêmica online, falando comigo pelo Meet, pelo Zoom. Também nós podemos fazer uma videochamada no WhatsApp. Então vocês vão estar falando diretamente comigo. E nós vamos fazer juntos, uma constelação sistêmica online, que pode ser com boneco, pode ser na água, pode ser com representantes. Então nós vamos fazer uma conversa prévia e eu vou entender aquilo que é melhor para vocês, aquilo que vocês mais gostariam que eu fizesse e que combina mais com vocês. E nós vamos fazer. Então, as 10 primeiras pessoas que entrarem no curso Equilíbrio Sistêmico vão ganhar essa mentoria direta comigo. Por que é só para as 10 primeiras pessoas? Porque, como eu falei, é um atendimento exclusivo. Então, são grupos pequenos para mim poder atender bem. Então, por isso que apenas as 10 primeiras pessoas que vão receber esse bônus. Aqui eu quero conversar com vocês assim. Eu era enfermeira e eu então passei a atender só o equilíbrio sistêmico. Por quê? Porque eu vi que na raiz de tudo estão os problemas sistêmicos, por ter canalizado esse método. Então, eu passei a atender somente a parte de equilíbrio sistêmico. Então, eu tenho muitos materiais de apoio. E se eu fosse vender hoje aqui para vocês, eu estaria vendendo esses materiais de apoio a um valor de R$ 247. Mas eu não vou fazer isso aqui para vocês. Eu não vou estar vendendo esses materiais de apoio para vocês. Isso já vai estar junto no
curso Equilíbrio Sistêmico, junto do meu método. Também eu faço protocolos exclusivos que eu faço à parte para atendimentos individuais. Mas nessa turma, que é a primeira turma de 2026, eu também não vou fazer isso. Eu vou dar lá, vai estar junto lá no curso Equilíbrio Sistêmico, todos os protocolos exclusivos. Mas o que é esses protocolos? São protocolos para você identificar a culpa, a tua falta de merecimento para prosperar, aonde que está o desequilíbrio na sua vida, aonde que está a tua dependência emocional, e eu vou ajudar você a fazer esses protocolos. Nós vamos fazer juntos esses protocolos. É maravilhoso esses protocolos. Aí vai ter um momento que você vai ter que fazer sozinho ali escrevendo, e você vai... Só um minutinho, por gentileza. E você vai se deparar com coisas que estão lá no íntimo, que parecia que estavam escondidas, mas você vai se deparar e você vai ver de novo e vai trazer elas à tona para serem trabalhadas. Também, se eu fosse fazer constelação sistêmica com vocês, a parte, seria R$ 497, mas também já está incluído lá no Equilíbrio Sistêmico para vocês. Existem lá também exercícios práticos maravilhosos, como eu estou dando ali às 9 horas da manhã, todos compilados para vocês fazerem. E eu também vou estar fazendo com vocês esses exercícios práticos poderosos. E se fosse para estar cobrando, assim como eu faço nas minhas sessões individuais, seria R$ 197, mas já está incluso lá. O curso à parte seria R$ 997. No entanto, tudo isso que daria praticamente R$ 2.500, tudo isso, hoje eu vou estar fazendo 63% de desconto de tudo isso que eu falei para vocês. E vai ficar apenas R$ 897 o curso inteiro, com tudo isso, inclusive os bônus lá do atendimento individual. Então, olha só, R$ 897 seria uma constelação sistêmica familiar ou duas com um terapeuta muito entendido do assunto. Então vocês vão estar tendo um programa inteiro de 60 dias por apenas R$ 897. É um valor assim muito bom mesmo. E melhor ainda, o que eu tenho para dizer aqui para vocês? Vocês terão 30 dias de garantia. Olha só, se você entrar lá no programa hoje e não fizer sentido para você, eu devolvo para você o dinheiro que você investiu. Por que eu vou fazer isso? Porque eu garanto tanto o meu método Equilíbrio Sistêmico que eu estou fazendo isso. Porque eu sei do que eu estou falando, eu passei por isso e eu sou a própria transformação aqui na frente de vocês. Então, se você não sentir a transformação desse método, basta você pedir o dinheiro de volta e eu te devolvo. Então, o risco é somente meu. Você não tem risco de experimentar essa transformação maravilhosa. O pagamento, ele pode ser no Pix ou no cartão em até 12 vezes, super facilitado. Então as vagas, como eu disse, são limitadas devido a esse atendimento especial, porque eu quero te dar o máximo de atenção. Eu quero garantir que vocês consigam alcançar essa transformação na vida de vocês irem para o seu devido lugar e vocês sentirem esse fluxo maravilhoso na vida de vocês. Por quê?
porque vocês vão ver que aquelas pessoas que estavam distantes, elas vão se reaproximar. Aquelas que não faz mais sentido, elas vão embora, mas vão embora com paz no coração, com harmonia. Coisas que estavam travadas vão destravar. Isso, gente, não é mágica, é equilíbrio sistêmico. Isso está provado pela ciência. Eu vou mostrar para vocês. Todo dia, às 3 horas também, nas minhas lives, mas daí é um conteúdo mais assim, ralo, né? No sentido que não é tão profundo quanto a minha mentoria particular aqui. Eu vou falando sobre isso e eu vou demonstrando que isso é ciência, isso já foi comprovado. Então não é mágica, não é passe de mágica. Vocês também vão ter que fazer a parte de vocês. Mas o que eu estou falando aqui, que eu vou entregar, é real, gente, é muito real mesmo. E eu sou a própria pessoa transformada com esse método equilíbrio sistêmico na prática. Então, o que você vai escolher diante de tudo que eu disse para você? Você pode escolher ignorar isso tudo que eu falei. Você tem o livre-arbítrio para isso. Você pode tentar sozinho, assim como eu fiz, que eu falei para vocês, que eu fui pro fundo do poço, que eu quebrei a cara, que eu fui lá, que eu tentei, que eram aquelas perguntas que não tinham resposta, que mais me confundiram ainda, que me faziam brigar, ficar revoltada. Então, o que acontece? Tentar do jeito sozinho, tentar sozinho, mas se prepare para se frustrar. E uma outra forma é tentar aqui comigo, entrando no equilíbrio sistêmico com toda essa garantia maravilhosa que eu te disse, que você pode, se não você achar que não é para você, que não faz sentido, pegar o seu dinheiro de volta. Então, acesse o link da mensagem no grupo do WhatsApp, que vai ser enviada para você agora. Se você ainda não fizer parte do grupo VIP, vai lá no link da bio, lá no Instagram, que tem o link lá para você entrar para o grupo VIP. E entre ali no grupo VIP, que você vai ver que vai ser enviada o link ali pelo WhatsApp do curso Equilíbrio Sistêmico. Você clicando lá no link, entra na página do curso Equilíbrio Sistêmico na Prática. Então você garante a sua vaga ali apertando o botão. E você entra já agora na primeira turma do Equilíbrio Sistêmico de 2026, que vai ser maravilhosa, e eu não sei quando que nós vamos abrir essa turma novamente. Então, esse valor de R$ 897 ficará disponível somente por 24 horas. Você que quer ver, né, como é que você vai fazer para poder adquirir essa imersão maravilhosa que vai fazer grande diferença na sua vida, então você tem 24 horas para vir comigo nesse valor. Depois fica um pouquinho mais cara essa oportunidade, que vai ficar R$ 1.197. Então, um pouquinho apenas mais alto o valor, para nós honrarmos quem entra primeiro, quem já vai ali, quem já adquire, quem já também nos honra com a sua presença. Então, por isso, essa pequena diferença. E essa oportunidade, ela ficará disponível até a próxima segunda-feira, que é dia 16/2. Então, você tem 24 horas nesse valor de 897, depois de 24 horas, 1.197, e você tem também até dia 16/2 para entrar no curso. Lembrando que o curso, ele vai começar já sexta-feira. Então, aqueles de vocês que não entrarem logo, vão esperar para outra semana entrar, vocês vão ter essa aula gravada.
sendo que se vocês entrarem agora, vocês já vão estar comigo ao vivo. E também vocês já vão estar falando comigo ao vivo e já vão estar recebendo o atendimento particular e a constelação de vocês enquanto outras pessoas entram no curso, tá bom? Então, se você tem alguma dúvida, caso você precise de ajuda ou queira tirar alguma dúvida, basta falar comigo lá no WhatsApp. Quando você entra lá no grupo do WhatsApp, você vai ver ali que eu estou como administradora, Márcia Dalpozo. Você já vai ver ali aquele lá é o meu número de WhatsApp, meu número pessoal. Pode falar comigo por lá, tá bom? Vou estar aguardando você se você tem alguma dúvida que por acaso eu tenha deixado de falar aqui na nossa imersão. Então, clique no meu nome lá no grupo e vamos conversar. Eu agradeço de coração vocês estarem aqui. Espero vocês na turma do equilíbrio sistêmico na prática. Vai ser uma grande honra. Vamos crescer muito juntos, juntas, com certeza. Aqueles de vocês que quiserem trocar experiência, será bem-vinda, bem-vindo. E quem não quiser trocar experiências ali no grupo, quando nós fazermos aula online, não precisa também, porque aqui nós primamos muito pelo sigilo e também a pessoa querer somente falar comigo, porque são coisas assim da alma, do coração, e realmente tem coisas que tem que ser dita para alguém que nós nos sentimos mais à vontade. Gente, um beijo, um beijão no coração de vocês. Essa aula vai ficar lá no YouTube para vocês assistirem de novo, se vocês quiserem, tá? Vai ficar lá a partir de hoje à noite ou amanhã, vai ficar lá. Revejam essa aula para ver alguma coisa que às vezes não ficou bem compreendida. Também para vocês que entraram um pouquinho depois, que não pegaram tudo, né? Lá do começo, e falem comigo. Será uma honra responder as perguntas e estar um pouquinho com vocês nesse contato carinhoso e afetuoso. Beijão, até mais, uma boa noite e bom descanso.